Promotor diz que Ronaldinho pode ter cometido outros crimes além do passaporte falso. A autoridade paraguaia afirmou que já sabe como os brasileiros tiveram acesso aos documentos adulterados. A Justiça do Paraguai suspeita que o jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis, estariam envolvidos em outros crimes além do uso de passaporte falso. Em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, o promotor Osmar Legal, responsável pelo caso em Assunção, destacou que a justiça paraguaia já tem as informações sobre como os brasileiros tiveram acesso aos documentos adulterados e que ambos estão colaborando com as investigações. Ao ser perguntado sobre quais seriam os outros crimes, o promotor não revelou detalhes. Ainda não podemos adiantar sobre os passos das investigações, mas há indícios de que outros crimes foram cometidos, afirmou. Na mesma entrevista, Legal afirmou que a justiça paraguaia já confirmou que Ronaldinho e o irmão usaram o passaporte falso para sair do Brasil e entrar no país vizinho. Temos informações que eles já receberam os documentos falsos ainda no Brasil e também sabemos que eles utilizaram esses documentos para entrar no Paraguai. Os passaportes têm registros e assinaturas deles, então para nós fica claro que foram utilizados, acrescentou o promotor. Essas informações ainda são sigilosas, mas nós já temos informações concretas sobre como esses passaportes chegaram ao Ronaldo e ao Assis. O promotor indicou que os brasileiros estão contribuindo com o andamento das investigações, porém, destacou que isso não significa que eles assumiram a culpa pelo crime. Ronaldinho algemado. Legal também se pronunciou a respeito de uma imagem que chamou a atenção, principalmente dos brasileiros. O jogador e seu irmão estavam algemados quando foram presos. Ele considerou o ato desnecessário. Pessoalmente, eu não vejo como necessário o uso de algemas, em casos de presos que não demonstrem perigo real ou risco de fuga. Mas isso é uma prerrogativa do juiz do caso. Mesmo com a fama e a influência de Ronaldinho, o promotor garante que ele e seu irmão serão julgados como qualquer outro cidadão. A lei deve ser igual para todos, seja Ronaldinho ou qualquer outro cidadão. Ele é uma pessoa muito querida, mas nós precisamos fazer o nosso trabalho como se fosse uma pessoa qualquer. Prisão ilegal e abusiva. O advogado do brasileiro se pronunciou sobre a situação de seu cliente. Sérgio Queiroz disse, durante a entrevista coletiva em Assunção, que a prisão de Ronaldinho é ilegal e abusiva, assim como a detenção do irmão dele. O advogado afirmou que o promotor entendeu que os dois poderiam voltar ao Brasil ou ir a qualquer outro país porque não houve dolo, mas que, apesar disso, a justiça determinou que Ronaldinho e Assis continuassem presos. Eles não sabiam que os documentos eram ilícitos, afirmou o advogado em entrevista coletiva no Hotel Guarani.